Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Ju Paiva aqui para mais um episódio do Pode Confeitar, gente. E eu estou aqui com a presença ilustre da Carol Weber. Ela está aqui conosco, ela é da CW Bake, né, Carol? Isso. E vai contar um pouquinho da trajetória dela dentro da confeitaria. Seja muito bem-vinda, tenho certeza que vai ser um bate-papo bem enriquecedor. Obrigada, Ju. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz quando você me convidou e vamos contar um pouquinho, compartilhar aí. Acho que é sempre enriquecedor a gente conhecer a história de outras pessoas e vamos trocar figurinhas. Sim. Hoje você vai ser a estrela aqui. Obrigada. Carol, então conta um pouquinho. Eu vi que você tem um currículo aí bem bacana. Já estudou na Le Cordon Bleu e tem outros cursos aí que você fez fora do país, né? Conta um pouquinho como que foi essa sua trajetória, como que criou essa paixão aí pela confeitaria. Conta pra gente. Então, eu comecei como muitas confeiteiras na cozinha de casa mesmo, eu sabia fazer duas coisas na época que eu comecei, que era banoffee e bolo de chocolate. E eu fazia de brincadeira para os eventos, eu trabalhava fora, trabalhava no Sebrae, na época eu fazia faculdade de administração, e o Sebrae, eles têm essa influência muito grande de empreendedorismo, né? Então, acho que isso me influenciou muito também. O pessoal todo me incentivava muito. Ah, Carol tem que fazer a banoffee. Todo evento que tinha, Carol faz a banoffee, Carol traz a banoffee. Eu falei, gente, eu vou começar a cobrar essas banoffee aí, toda vez que eu tô trazendo banoffee. E aí, realmente, eu comecei a vender. E logo em seguida veio uma Páscoa. E tava muito em alta os ovos de colher, né? Acho que muitas confeiteiras começaram numa Páscoa também, né? Que é uma oportunidade muito legal. E eu fiz o ovo de colher de banoffee. E aí a gente vendeu bastante. Ficou doido. Nossa, eu achei que eu ia vender só pra minha família, assim. Eu vendi pra bastante gente, fiquei muito feliz. Lógico que foi um caos, né? Acho que toda a primeira Páscoa é um caos para as confeiteiras. Fez temperagem? Fiz temperagem, achei que eu tava arrasando e virei noite trabalhando porque tava bem desorganizada, né? Mas serviu de aprendizado e aí nunca mais parei, né? Meu namorado da época, né, me ajudou muito também, ele também gostava de cozinha, então a gente começou junto, assim, esse projeto de confeitaria. E aí, assim que passou essa Páscoa, a gente falou, não podemos perder esses clientes, né? Então vamos criar uma marca, vamos criar um Instagram, e assim a gente começou. E desde o início já foi esse nome? Não, no início a gente tinha um nome bem difícil, era terrível, porque era Ready, Set, Bake, que é preparar, apontar, cozinhar. A gente assistia muito Bake Off, né? Então era esse nome, e aí era uma tragédia cada vez que alguém perguntava como que escreve, como é que é o teu Instagram, a gente ficava naquele, putz, ninguém entende, nem quem falava inglês entendia direito. E a gente, não, vamos reduzir para uma sigla, então. Então vamos fazer RS Bake, que continuava sendo Ready, Set, Bake. E coincidentemente RS eram as iniciais dele. E aí ele falou, olha, combina com o meu nome. Eu falei, nossa, mas eu que cozinho, eu que faço as coisas, deveria ser CW Bake. E aí me deu um estalo que eu falei, realmente, Carol Weber, CW Bake, e CWB de Curitiba, ficou 2 em 1. E aí depois que a gente acabou separando as coisas, separando a sociedade, eu mudei pra CW Bake e assim ficou até hoje. E aí você ficou conciliando, você vendia pro pessoal do Sebrae, depois da Páscoa continuou trabalhando no Sebrae? Isso, continuei no Sebrae, fiz 2 anos de estágio lá. E saindo de lá, eu comecei a trabalhar na empresa da minha família, né? Meu pai tem uma importadora, então eu continuei na área da administração, assim, né? No e-commerce e tal. Trabalhava nessa área. Mas ainda tava fazendo doce ou parou? Fazendo doce. Os dois juntos, assim, tudo ao mesmo tempo. E aí chegou uma época que eu não dormia mais. Ou eu trabalhava e fazia encomenda, e o sono era a última coisa, assim. E eu não tava mais dando conta mesmo. E aí foi bem nessa época que minha mãe, eu brinco que ela me expulsou de casa, né? Que ela falou, não dá mais pra você fazer teus doces aqui, e eu não consigo mais fazer almoço e janta, então vamos ter que tomar uma atitude. E eu já desde o começo eu tinha esse sonho de viajar e estudar fora, então eu sempre guardei o dinheiro, né? A parte de doce, assim, eu guardava todo esse dinheiro porque eu queria viajar. Mas aí eu me vi numa situação que minha mãe tava me pondo pra fora de casa. Eu falei, vou ter que investir esse dinheiro que eu tenho guardado em um ateliê pra mim. Que tava inviável já. Aí eu montei uma cozinha. Nesse dia, na verdade, eu descobri que eu não tinha nada. Eu achava que eu só tinha utensílio de confeitaria, pouquíssimos. Mas assim, eu não tinha um fogão, uma geladeira, uma bancada. Você usava a estrutura de casa, né? Porque eu usava tudo em casa. E depois você tomou um susto com os preços de tudo, ter que comprar tudo. Não, e assim, eu não tinha nem colher. Tudo que eu usava era da minha mãe. Então,
Aí eu tive que investir bastante, assim, mas eu sempre dei passos muito firmes, assim, né? Então eu esperei ter todo o dinheiro para comprar tudo para eu investir em um ateliê. E hoje, olhando assim, eu acho que eu poderia ter dado esses passos mais rápido e ter arriscado um pouco mais. Eu tinha muito medo, né, de não ter o dinheiro para pagar, acabar parcelando e não conseguir pagar. Mas se eu tivesse feito isso antes, tivesse parcelado, eu teria dado conta. Mas eu sempre fui muito medrosa, então eu fui bem devagar, assim, né? E mesmo com esse medo você foi, né? Fui mesmo com medo. Você foi e planejou um pouquinho mais, né? Porque eu já Isso. sou o perfil mais de ir com medo e arriscar. Às vezes nem tem tanto o recurso, mas vai. Né? Então, tem os dois lados, né? O lado bom e o lado ruim disso também. Isso, o fato de ser mais cautelosa demora um pouco mais, né? Demora um pouco mais, você faz as coisas, você está mais no controle, né? Quando você já é mais arrojado, você vai, né? Primeiro você vende, depois você dá um jeito de produzir, né? Depois dessa empreitada aí, que eu descobri que na verdade dava. Que aí eu comecei a arriscar mais. Então eu montei o ateliê, eu fiquei 2 anos com ele, e aí continuei juntando dinheiro, e aí eu queria abrir uma loja. Eu não tinha o dinheiro para abrir uma loja, mas eu falei, eu vi que dá certo, eu vi que se trabalhar direitinho eu vou conseguir pagar, eu quero abrir uma loja. E aí essa história é bem interessante, porque eu brinco que eu levei um pé na bunda que me jogou pra frente. Porque eu achei uma loja linda, que eu queria muito abrir o meu espaço lá, pra mim era perfeito. E o proprietário não quis alugar pra mim. Ele falou, não vou abrir, o teu negócio não é consolidado no mercado, e você vai fechar daqui 3 meses, então eu não vou alugar pra você. Nossa, que incentivo. E aí, nossa, eu lembro que no dia, assim, foi um baque, né? Eu chorei, e eu falei, nossa, eu não tô acreditando, né? Poxa, eu sou tão, né, faço coisas tão lindas e tal. Mas aí ele me deu esse pé na bunda que me fez ir pra frente, porque eu voltei atrás no meu sonho de viajar, né? Eu falei, poxa, mas eu queria viajar, eu queria estudar fora, e se eu abrir uma loja, eu não vou poder fechar a loja pra fazer isso, tipo, eu vou ter contas mais altas, né? Então, não é uma coisa que eu vou poder parar pra fazer depois. E aí, na mesma semana que eu levei esse pé na bunda, a fronteira pra França abriu, né? Que foi bem na época da pandemia. E eles abriram a fronteira pra quem tivesse tomado a vacina. E aí, eu vi tudo aquilo como um sinal do universo. Falei, vou voltar então no meu sonho e vou viajar. Aí, eu vendi meu carro que eu tinha na época. Nesse ponto, você foi bem arrojada. Fui porque fui na cara e na coragem, né? Não tinha ninguém, tipo, tinha um conhecido lá. Mas, assim, falava... Já tinha estudado o idioma, mas não... Achava que eu era fluente, né? Mas não era nada. Socorro. No avião já fui... Meu Deus, não tô entendendo nada. Então, aí fui na coragem. Aí tomei a vacina, vi a documentação, tudo certinho. E fui sozinha. E entrei no avião sem ter o curso certo, sem ter nada muito definido, assim, fui. Aí, chegando lá, que eu fui descobrindo também, cheguei lá com alguns cursos que eu queria fazer. O curso que eu mais queria fazer, eu descobri que eu nem podia fazer ele, porque era só para moradores da França mesmo, então não podia fazer o curso que eu queria. E aí, quando eu cheguei lá, eu fui direto na Ferrandi, né, que é uma das maiores escolas também de confeitaria. E lá que eu descobri que eu não podia fazer o curso que eu queria. E sem saber, eu fiz uma entrevista com a coordenadora do curso, porque eu cheguei lá para tirar dúvida. E ela, não, mas senta aqui, vamos conversar e tal. E aí eu comecei a trocar ideia com ela, falando que eu queria fazer o curso. Ela, não, mas esse curso não é para você, esse curso é para residentes e tal. Mas me conta um pouco a tua história. E aí eu comecei a contar e, na verdade, eu mostrei meu Instagram para ela. Assim, falei, ó, eu faço isso, faço aquilo. Dela, não, mas você fez isso? Você faz esses bolos aqui? Eu falei, sim. Ela, não, mas esse chocolate aqui, você faz ovo de Páscoa? Eu falei, faço. Ela, no Brasil? Você faz ovo de Páscoa no Brasil? Eu falei, como assim? Pra ela foi um absurdo, assim, porque é um clima tropical, né? Então lidar com chocolate pra gente é mais difícil que pra eles, né? E ela ficou impressionada, assim, ela falou, não, você não pode fazer esse curso que você queria fazer, é muito básico, você tem que fazer um curso mais avançado e tal. E ela me deu esse encaminhamento. E aí, esse curso que eu fiz precisava passar por um processo seletivo, e essa conversa com ela foi no processo seletivo. Nossa, que massa. E eu descobri depois, assim, vendo as fichas da escola e outros cursos que eu gostaria de fazer, eu vi que tinha um processo seletivo. Eu falei, gente, mas eu não fiz esse processo seletivo, eu fiz essa conversa com ela, que foi o processo ali, né? Então, foi bem legal, e aí eu acabei fazendo outro curso, que realmente foi muito mais legal, um curso mais intensivo, mas mais completo, assim, de confeitaria francesa. E aí os cursos que eu queria muito fazer, que eram os cursos de macarrons, de bolo na Le Cordon Bleu. E aí eu fiz um curso de caramelo no Alain Ducasse, no Instituto do Alain Ducasse, que também foi sensacional.
E então eu vivi uma experiência assim, na loucura, mas que no final deu tudo muito, muito certo, mais do que se eu tivesse planejado, talvez. Repetiria assim. tudo. Com certeza, 1000 vezes. E quanto tempo você ficou lá? Fiquei 3 meses. Que foi só pra eu fazer os cursos que eu queria mesmo. Que eu brinco assim, que eu fiquei 5 anos juntando o que eu gastei em 3 meses. Mas foi um investimento, assim, não só profissional, mas pessoal também. Foi um desenvolvimento, assim, que valeu muito a pena. Nada paga a experiência, né? Isso. Que tem, não adianta. Aqui você vai ficar para sempre com isso, Sim. todo o aprendizado que você teve, que você pode ainda compartilhar com outras pessoas e aplicar no teu negócio também, né? Então, Exatamente. acho que nada paga isso, não. É verdade. E com relação... você começou a Kabanoff, né? Vendendo lá pro pessoal do Sebrae e tudo. E quando você abriu o seu ateliê, que tipo de doces você vendia? Qual que foi o teu foco, assim, inicial? Então, aí quando eu me formei, eu fiz o curso de patisserie do Centro Europeu. Que na época era patisserie boulangerie. Tive aula com o John Lee, né? Que é da Delícias de Sucre. E foi incrível, assim. Pra mim foi um leque que abriu, assim, de possibilidades. E aí eu comecei a aumentar o meu cardápio com base nesse curso, né? Então... Mas eu era meio doida, assim, porque tinha muita coisa que eu não tinha no meu cardápio. A pessoa, você faz, sei lá, torta de morango? Eu nunca tinha feito. Eu falava, faço, claro. E aí, 2 dias antes, descobri como fazia. Sem problema. Então, o tanto que eu era segura com dinheiro, eu era maluca nessa parte de inventar, assim. Então, eu sempre dava um jeito. E aí, depois desse curso que eu fui aumentando meu cardápio, mas hoje eu falo que eu sou especialista em bolos mesmo, bolos de festa. Então, o que eu mais atendo são encomendas de bolo. E depois que eu voltei, né, da França, a parte de confeitaria francesa, né, que é o que eu trabalho lá na loja daí. Aí, quando eu voltei de Paris, a gente abriu uma loja física, então tem o café, tem as sobremesas, tudo. Tem a parte de salgados também, que minha mãe me ajuda. E a parte de cafés especiais, que ela também fez um curso de barista pra me ajudar. Olha, então, a gente tem um espaço bem completo, assim. E o quão importante foi pra você ter estudado lá fora, né, pra poder aplicar isso no teu negócio? E qual é a diferença que você percebe, né, da confeitaria brasileira e até, né, dos confeiteiros em si, que nem, né, a entrevistadora, né, ficou surpresa com a questão dos ovos de Páscoa aqui no Brasil, né? Como assim? Como é possível, né? E o que você mais percebeu, assim, de diferença entre, né, os ensinamentos lá do Le Cordon Bleu, né, pros daqui, por exemplo? A confeitaria francesa, ela é muito mais... Como eu posso dizer assim? Eu falo que ela é muito mais leve, né? Então, é um sabor muito mais sutil do que a nossa confeitaria, né? O nosso paladar já pede uma coisa mais doce, um leite condensado que a gente tá acostumado, e lá é muita manteiga. Muita manteiga, tudo é manteiga. A gente tinha até uma brincadeira no curso lá entre os alunos que a gente falava, na dúvida coloque manteiga, porque o francês é bem adepto da manteiga. Mas os insumos deles são muito diferentes dos nossos, né? Então, a manteiga não é a mesma que a manteiga daqui. Então, nesse processo de trazer as receitas de lá pra cá, a gente tem que adaptar muita coisa, porque os insumos são bem diferentes mesmo e não dá pra pesar a mão na mesma quantidade de manteiga que eles usam lá pro nosso paladar. Assim, pra nós já fica uma coisa mais gordurosa. E pra eles não tanto, estão mais acostumados. Então, essa diferença eu percebi muito, a questão da manteiga, de adaptar as receitas, assim, né, na hora de trazer. Mas a confeitaria francesa, ela é mais leve mesmo, não adianta, é sutil, né? Sutil, é tudo muito leve, muito sutil. O caramelo, ele é batido com uma nata, e aqui não, aqui a gente usa o caramelo, o leite condensado e uma coisa mais doce. Então eu tento misturar bastante isso aqui, né? Pra não ficar aquela coisa tão sutil, assim, tão levezinha, que o brasileiro gosta mais Mais doce sabor, mais intenso, né? Mais intenso. E na tua loja você tem das duas, tem ninho com Nutella na sua loja, por exemplo? Então, o ninho com Nutella, o docinho tem que ter, né? Mas eu tento fugir, assim, eu gosto de trazer umas misturas diferentes, né? Então... O brigadeiro tem, o tradicional brigadeiro não tradicional pode faltar, né? não pode faltar, mas aí a gente tem o nosso creme brulee, que é a receita que eu trouxe de lá, então bem tradicional de lá. Aí a gente mistura, né? Então faz o bolo de creme brulee com a geleia de frutas vermelhas. Então eu tento dar essa misturada, assim. O nosso macarrão de maracujá com chocolate meio amargo também é uma receita que eu trouxe de lá, que faz muito sucesso aqui, porque é um sabor mais intenso. Então a gente faz esse equilíbrio, esse joguinho entre as duas cozinhas, assim. E o teu público curte consumir esses doces mais franceses, assim. Sim. Os recheios do bolo, você usa leite condensado? Leite condensado a gente usa, mas a gente tem os com mousse também, com uma coisa mais leve. Então a gente tem. O bacana é que tem consegue tudo, assim, equilibrar e atender ambos os públicos, né? Isso, a pessoa.
fala, né, nossa, tem muita opção no teu cardápio. Sim, a gente tenta atender todo mundo, né? Então, a gente sempre tem essa curadoria na hora de fazer uma encomenda, né? O que você gosta, como que Algo você mais quer. personalizado. Isso, total, assim, tem o cardápio fixo lá, mas a maioria senta e calma, vamos conversar. Quero entender o teu paladar, o que você gosta. Então, eu até abrir o espaço justamente para ter esse atendimento mais personalizado, assim, porque a pessoa às vezes quer provar antes. Mas é só um aniversário. Mas tudo bem, mas é o teu aniversário. É especial. Então, senta aqui, vamos conversar, a gente personaliza o sabor. Gostei desse brigadeiro com aquele. Vamos fazer um com os dois, então. Então, eu gosto desse atendimento, assim, desse contato com a pessoa e a gente trazer e adaptar pro paladar pra dela. você, Assim, você não vê acho que é mais problema legal. nesse cardápio com bastante variedade, essa coisa mais personalizada. Isso pra você não é algo ruim, né, digamos assim. Eu tento enxugar, assim, né? O cardápio hoje tem 13 sabores de bolo. Tranquilo. Então, mas assim, às vezes a pessoa quer inventar o sabor dela, fala, não, tudo certo, vamos negociar. Não, senão é aqui, por isso que você vai perder um cliente, Isso, vamos adaptar, quer misturar dois que tem lá, vamos fazer, vamos acontecer. Então, eu gosto dessa parte, assim, da pessoa poder fazer o bolo dela, né? E faz quanto tempo que você tem a loja? A loja, eu abri a primeira loja em 2022, quando eu voltei, e agora esse ano a gente mudou de endereço, tá um pouquinho... É perto, mas é um espaço um pouco maior. Então, a gente tem um deckzinho, tem mais mesas, tem mais espaço, assim. Aí, a gente inaugurou em agosto desse ano, a loja nova. Recém-inaugurada, que legal, parabéns. Obrigada. Pela novo empreendimento, né? Sim. Porque é outro endereço, tudo outra pegada, tudo maior, novo. tudo. Que legal. E falando um pouquinho dessa parte de empreender, né, na confeitaria, assim, quais foram os maiores desafios, né, que você teve, né, de abrir lojas? Tem funcionário? Tem. Tem quantos funcionários? Hoje sou eu e minha mãe e mais uma funcionária. Então, esse desafio de ter, né, outras pessoas para trabalhar com vocês, para delegar também, né, as receitas. Você tem ficha técnica? Como que é esse processo aí? Você já está tudo padronizado? Está nesse processo? Sim. Na verdade, a gente está nesse processo ainda de padronização, mas para mim o mais difícil realmente foi essa parte de delegar, assim, porque eu acho que a maioria das confeiteiras talvez seja assim, essa coisa de querer proteger, né? Não, mas eu tenho que acompanhar todos os processos, eu tenho que estar ali. E o quão importante é a gente delegar e abrir um pouco mão dessa parte operacional, né? Porque a gente não consegue crescer, né? E eu tinha muito receio, assim, de, vou contratar uma pessoa, mas eu vou estar abrindo mão de uma boa parte do meu lucro, porque não é barato ter uma pessoa fixa, né? E qual que é o peso disso, né? Só que no fim libertador te você ter possibilita alguém. crescer. Sim, isso que possibilita a gente lucrar mais, ter mais dinheiro para conseguir pagar essa pessoa. Então, a gente não abre mão, né? A gente faz um investimento que não tem preço, assim. E realmente foi um passo que eu demorei muito para dar, com muito receio, mas que hoje eu vejo que também é um passo que eu devia ter dado antes, assim. Abrir mão, sair daquela parte de lavar louça, limpar chão, que a gente sabe que dá muito trabalho na confeitaria. E a gente vai insistindo nisso, né? Como que pode? E a gente fica, não, mas eu dou conta, eu consigo, eu dou conta. Tudo bem você dar conta, mas e o teu tempo? Você tá tendo tempo de fazer a parte mais difícil, a parte Como que você vai divulgar? de administrar, de fazer um post? Às vezes é isso, às vezes a gente passa a semana inteira e não faz um post, porque tava lavando louça, tava fazendo a parte operacional. Então, ter alguém, assim, é muito importante mesmo, E eu demorei pra perceber isso, assim. E como você falou, acho que a maioria das pessoas, não só confeiteiros, né, mas empresários, tem essa dificuldade em delegar, né? Então, abrir mão, né? Abrir mão, né, de você tem mania de centralizar tudo nele, né? Então tem que estar a par de todos os processos. Você pode estar a par, né? Mas também pode delegar. E eu vejo assim, comigo foi assim também. Quando eu contratei, eu cresci. Né? Então, se eu ficasse só naquela, eu só, né, a confeiteira e fazendo tudo, às vezes tinha uma taxa, outra que me ajudava, mas quando eu passei a contratar alguém, ensinar o que eu fazia para outra pessoa, aí eu pude pegar mais eventos, né, atender mais clientes. Enquanto eu estava sozinha, né, eu não podia crescer, tinha medo, como que eu vou dar conta? Não dava, daí rejeitava pedido, né? Então, acho que é muito importante a gente aprender o delegar, né? O delegar e sem medo, né? Porque tem gente, às vezes, que tem a coragem. Porque eu não sei como que você vê, né, isso, mas eu já vi pessoas falando, mas e se a pessoa pegar a minha receita, abrir um negócio, né, me copiar, enfim. Sim, tem que perder esse medo. Acho que a confeitaria traz muito esse medo, né? A minha mãe é uma pessoa bem receosa nesse aspecto, assim. E eu falo, mãe, não é só receita.
Se a gente for viver só de receita, quem sou eu? Olha tudo que a gente construiu, todos os cursos que eu tenho. Não vai ser só com a receita do bolo que a pessoa vai construir, vai chegar até aqui, né? Então, ela também vai ter que ralar muito. Então, não vai ser uma receita que vai... E ninguém vai fazer igual você, não adianta. E tem o nome, tem a imagem, tem tudo envolvido, né? Tem o então, teu público, se a gente né? tiver medo de perder as receitas... Na verdade, eu quero até fazer curso, ensinar as pessoas. Então, exatamente, quero compartilhar. isso, né? exato. Que E não assim, é receita que define, né? E os desafios que você tem enfrentado, né, com loja e na sua trajetória, assim, quais foram os principais desafios, né, que você enfrentou? Se tem algo que já fez você pensar em desistir, alguma situação com o cliente? A gente sempre tem os Várias, perrengues, né? Sempre, muitos perrengues. Mas eu acho que o perrengue ensina muito a gente, né? Se a gente souber passar por ele, né? Quantas vezes já não esqueci encomenda, fiz encomenda errado. Teve uma certa vez que eu atendi uma blogueira, né? E eu fiz o pedido dela errado, eu tava doente e eu escolhi atender ela. Não quis abrir mão de atender ela e atendi e fiz o pedido errado. Então, eu sempre fui uma pessoa assim que eu não tinha problema em assumir o meu erro e consertar ele, sabe? Então, não, fiz errado mesmo, me desculpa, mas eu vou resolver. Então, eu sempre dava um jeito de resolver. Só que isso desgasta a gente, né? Porque a gente, poxa, errei. Como que eu fui capaz de fazer isso? Como que eu consegui fazer isso? Consegui confundir uma encomenda? E a gente fica naquela, né? Se torturando, assim. Mas eu acho que é mais fácil a gente passar por cima e resolver. Eu sou desse time, assim. Ai, meu bolo rachou no meio do caminho. Traga ele aqui. Não, eu vou até você. Eu vou aí resolver. Eu vou aí consertar. Desculpa e tal, mas vamos resolver. Não fico me isso torturando que o cliente espera, muito, assim. né? Assim, você chora depois, né? Primeiro você Isso, resolve, primeiro depois resolve. Porque às vezes a gente tem naquele primeiro instinto de, meu Deus, não acredito, como, por que isso aconteceu? Eu falo, não, agora não é hora de pensar por quê. Agora vamos resolver. A festa vai acontecer daqui quanto tempo? Vamos lá, vamos resolver. Então, eu falo que eu devia ter feito um canal no YouTube de como resolver os BO, né? Porque BO a gente passa bastante. Mas eu acho que nessa questão de empreender, assim, a minha maior dificuldade realmente foi essa questão de abrir mão, assim, de ensinar alguém e contratar uma pessoa, que é muito importante. Sempre tive medo. Tinha as taxas que me ajudavam no socorro, mas não era isso. É muito diferente ter alguém ali que sabe o que fazer, sabe te salvar, sabe fazer do jeito que você quer fazer. Eu tive muito esse medo, assim, que eu devia ter superado isso antes, sabe? Eu falo, podia ter crescido muito mais rápido. Mas também me ensinou, né? Então, acho que tanto isso quanto a questão financeira, assim, que eu também comentei no começo, que eu tive muito receio, foi tudo com muito cuidado. Então, eu só abri o ateliê quando eu tinha todo o dinheiro para comprar. Eu só viajei quando eu tinha dinheiro para me manter e para ficar lá. Sendo que eu podia ter arrumado um emprego lá, um bico de fazer café e, sabe, teria dado certo. Então, às vezes, a gente perdeu um pouco esse medo, assim, pra dar passos mais largos, ter mais coragem, às vezes impulsiona a gente mais rápido, né? Mas eu fui mais cautelosa, deu certo, mas podia ter dado certo mais rápido. Você falou da sua mãe, que ela te ajuda, ela sempre te apoiou, vê que ela faz assim, filha, você vai virar confeiteira? Não, eu brinco que os meus pais se dividiram, assim, né? Porque meu pai, por ele ter a empresa, por ele ter um negócio que ele abriu, ele construiu, ele tinha muito essa ambição de me ter junto com ele na empresa, né? Então, que eu desse continuidade no negócio. E foi uma coisa que eu fiz durante muito tempo. Eu gostava do negócio, mas quem trabalha com família acho que vai me entender os contras disso tudo, né? E na época, assim, muita gente fala que eu fui meio louca mesmo, porque eu trabalhava com ele. Eu tinha lá meus 21, 22 anos. Eu tinha um salário muito bom, eu não tinha conta para pagar. Eu tinha uma estabilidade muito tranquila. E mesmo assim eu falei, eu não quero ficar aqui, eu quero abrir o meu negócio, eu quero quebrar minha cara, eu quero ir atrás do meu, assim. Então, isso foi uma dificuldade que eu até hoje encaro, assim, porque até hoje eu encontro com ele fala, você podia voltar a trabalhar comigo, né? Você podia me ajudar. Ele ainda tem Tenta mudar a sua cabeça. E eu demorei muito tempo, assim, pra conquistar a confiança dele, pra ele falar, não, realmente vai dar certo. Agora que eu abri a segunda loja, assim, que é um espaço maior, mais bonito, que ele falou assim, não, realmente tenho muito orgulho de você, e o teu negócio deu certo mesmo, mas ele sempre teve esse pé atrás. Não que ele não me apoiasse, mas ele tinha essa questão de querer que eu ficasse com ele. Acho que os pais têm medo, né? Isso. Então,
aquela coisa de querer proteger, né, a gente, os filhos, tudo. Comigo já tá segura, né? Você já tem um salário, né? Não vai quebrar a cara, filhinha. Por que você né? quer fazer Por que isso? Você quer fazer isso? Então, assim... só que a gente quer os nossos próprios, igual você falou, os meus próprios erros, meus próprios aprendizados, né? Construir a sua própria história também, Sim, né? não ficar na sombra ali, né? De uma coisa que já tava encaminhada. Construído, né? Que ele já encaminhou, já construiu, mas com certeza é aquela coisa da proteção mesmo, né? Uhum. E a minha mãe, graças a Deus, sempre me apoiou, até hoje trabalha comigo, tá lá junto comigo. Eu falo que a gente veste a camisa, a calça e o uniforme completo da empresa, porque ela, imagine, foi fazer curso de salgado para me ajudar, foi fazer curso de barista para ajudar a loja. Então ela foi uma pessoa assim que sempre apostou tudo em mim, assim. Então isso é muito importante na nossa vida também, ter uma rede de apoio, e eu, graças a Deus, tenho uma rede assim muito, 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 muito boa. E isso me ajudou bastante também. E hoje você é casada, tem filhos? Não, solteira. Eu falo que eu e minha mãe para tudo. E eu falo que meu filho atualmente é a CW Bake mesmo, é a loja. Você consegue dedicar integralmente também ao negócio, ao projeto? Sim. E qual que é a tua perspectiva, assim, para daqui a um tempo, pra loja, pra tua vida? Então, eu tô recente que a gente abriu essa loja maior, né? Então, eu vejo muito potencial ali, quero ainda crescer muito ali. Pretendo contratar mais pessoas em breve, sinto que o negócio tá crescendo, mas eu falo assim, do meu jeitinho, com os meus passos devagar, Já pensou em assim. franquia? Já pensei em franquia. Tem um nominho bacana ali pra franquia, né? Então, porque a gente tem um padrão, assim, né, de produção, de produto, até de layout da loja, assim, né? Porque a gente trouxe da outra loja pra cá já num padrão, assim, e todo mundo fala, nossa, parece que você trouxe a loja de lá pra cá. Então a gente já conseguiu gerar essa identidade visual muito legal que a gente tem na loja, mas é um passo mais largo, né? E eu com os meus passinhos seguros, talvez demore um pouquinho pra Chegue dar lá daqui a um tempo. Você comentou que queria dar aula também, né? Sim, inclusive quando a gente abriu esse espaço maior, já foi com esse objetivo, né? Que a gente tem um espaço legal ali para dar aula. Em novembro a gente vai fazer a nossa primeira aula show, né? Não vai ser não vai ser uma aula prática, mas vai ser uma aula show de sobremesa de Natal. Legal. Então a gente quer fazer, eu quero atender tanto o público assim, confeiteiras, né, começando, quanto donas de casa, assim, sabe? Queria fazer uns cursos aula show assim para as pessoas fazerem receitas em casa mesmo. Então a gente quer para esses dois lados, assim, mas eu vou começar com essas aulas show, que a gente tem um espaço bem legal lá na loja. E começar, né? Tem que começar, exatamente. Isso. Então tem que dar um primeiro passo, sair do lugar para que a gente consiga aí deslanchar. Né? Muito bacana saber um pouquinho da tua história, da tua trajetória. E me conta, assim, 3 dicas, né, que você daria, né, para quem está começando, né, e tá pensando em se aventurar aí na confeitaria. Às vezes a pessoa já faz em casa, né, mas às vezes tem medo de dar um passo para frente, sabe aquele medo que trava, né, gente? O que você diria para essas pessoas? Aproveita que o microfone tá com você e o Brasil inteiro vai ouvir isso. Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu acho que não ter medo de crescer é uma coisa bem importante, porque eu tive durante muito tempo esse medo de investir, medo de contratar uma pessoa. Eu acho que esses investimentos que impulsionam a gente para frente, mesmo com medo, vai com medo mesmo, porque a gente às vezes fica se esquivando de dar um passo por medo, né, de crescer e medo de dar errado. O medo de dar errado. E às vezes vai com medo mesmo. Se não for para dar certo, você já descobre também, já volta atrás, já remodela, vai para frente. Mas testar acho que a ideia, né? Testar. Outra coisa que eu também tinha muito receio no começo era o medo de cobrar, né? Acho que muita confeiteira, acho que qualquer negócio passa por isso, né? De não valorizar o próprio trabalho e não cobrar. A gente enfraquece toda a rede, né? Fazendo isso, porque é uma coisa que é tão trabalhosa, é tão difícil de fazer, às vezes a gente se desvaloriza, tem medo de cobrar com medo do cliente não pagar. Isso, né, enfraquece a rede toda, né? Porque aí fica a confeiteira que cobra muito caro, porque a gente tá com medo de cobrar no começo. Então, acho que esse medo, assim, de cobrar desvaloriza, né, o trabalho. Então, acho que a gente não pode ter medo de cobrar. E a terceira... Deixa eu pensar.
Eu acho que, assim, tem espaço para todo mundo no mercado, né? Acho que a gente não pode ter medo da concorrência. Acho que a concorrência, na verdade, assim, eu tenho muitas amigas confeiteiras, então acho que a gente, na verdade, muito mais se ajuda do que se atrapalha. Com certeza. Né? A Débora, ela é minha vizinha, ela tá em uma loja a 500 metros de mim e ela é minha maior parceira. Então, ao invés da gente se ver como concorrente, a gente se ajuda muito, assim, porque a gente sabe o perrengue que é ter uma confeitaria, às vezes falta um granulado, falta um negócio, falta um papel, falta uma forma, e ter alguém ali para dar um suporte, mesmo que seja pequeno, assim, mesmo que seja para emprestar uma fita de cetim, às vezes é muito importante, né? E não só isso, mas um apoio emocional, assim, de ter uma pessoa que tá passando a mesma coisa que você. Então, você ter para quem você correr e falar, nossa, amiga, olha, essa semana tá difícil, não tô vendendo bem, e ter alguém que te entende, que já passou por aquilo, ou que vai passar. É muito bom ter essa troca, assim, com alguém do ramo mesmo. A gente não se vê como, ela é minha concorrente total, não posso ter contato com ela, não posso compartilhar coisas com ela, sendo que isso muito mais fortalece do que atrapalha, assim, o negócio. Eu acho que isso foi uma coisa que você acha que hoje muito, tem muita assim, essa visão de concorrência ainda dentro do meio? Tem muito, né? Porque, mas porque é parecido, mas porque ela me copiou, porque... Só que não é isso que vai fazer crescer o movimento, né? Eu acho que se a gente se ajudar é muito mais produtivo para todo mundo, menos desgastante e fortalece, né? Fortalece a rede. E esse network, né? Entre Sim, os essa outros, troca, né? Essa troca de ideias, troca de igual você falou, experiências, né? E isso que a gente tá fazendo aqui também, né? No podcast. Então, trazer essa troca de experiências, essa vivência aí de vocês também, para que outras pessoas vejam que não estão sozinhos, vocês não estão sozinhos, né? Tem outros confeiteiros também que passam pelos mesmos problemas. A maioria das pessoas começam do zero mesmo, na cozinha de casa. Então, eu acho que o podcast, né? O Pode Confeitar, foi criado também nesse intuito, né? De levar a experiência, compartilhar as dores, né, as tristezas e as alegrias também que vocês, né, principalmente têm na confeitaria, para que motive outras pessoas a não parar, a continuar, né, e ter um insight, de repente uma frase ali que você solta já transforma a vida de uma pessoa, já faz ela não desistir, né? E a pessoa se identifica, né, fala, poxa, eu também tô passando por isso e dá para passar por cima, dá para superar, então é bem legal mesmo. Essa troca de confeiteira para confeiteira é muito importante, assim, foi uma coisa que faz, acho que 2 anos que a gente tem um grupo, assim mesmo, de confeiteiras, e é uma troca muito, fortalece muito a gente, assim, sabe, de qualquer coisa. Às vezes é uma receita, às vezes é um desabafo, mas que fortalece muito a gente, assim, ter um apoio, né? Sim, naqueles momentos que pensa em desistir, às vezes, porque é aquela coisa, né? O pensamento vem, aí cabe a gente acatar ele ou não, né? Então, todo mundo passa por momentos ruins, às vezes pensa em desistir, largar tudo e tal, mas você vai parar, né? E falando nisso, o que faz você permanecer, né? Quando vem esse tipo de pensamento, se você já pensou em desistir? Quando eu voltei da França, imagine, eu voltei com diploma, com tudo, e mesmo assim eu tive uma fase assim que eu falei, acho que não é isso. Acho que não é isso, eu não quero mais, eu vou fechar esse ateliê, eu vou vender tudo, eu vou voltar a trabalhar com meu pai, porque eu tenho essa opção, né? Eu sempre tive essa base, né? Então eu tinha essa opção. Só que o que me movimenta, assim, é a mudança. Então, ao invés de fazer isso, eu falei, não, eu vou abrir uma loja. Então, em vez de ir pra trás e desistir, eu fui mais pra frente. Eu dei um passo pra frente maior. E aquilo me motivou muito, assim. Porque, não, agora eu vou ter um espaço novo. Agora eu tenho conta pra pagar. Eu parcelei tudo isso aqui. Agora eu vou fazer dar certo. Então, às vezes, a gente saía um pouco do nosso ambiente ali. Eu tava num ateliê, que eu entrava naquele ateliê, assim, me dava uma sensação de não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. E aí, só mudar o ambiente ali, pra mim, foi totalmente motivador e ter um espaço e me endividei mesmo. O meu pai tem muito esse pensamento, assim. Ele fala, faça uma conta, se divide que você vai dar um jeito. E às vezes era isso mesmo que eu fazia. Eu tava lá, meio desmotivada, tava devagar, falava, cara, vou comprar um celular novo. Ia lá, fazia parcela, falava, agora eu tenho que pagar, vamos vender bolo. Então vamos fazer uma propaganda, vamos inventar um produto novo. Eu acho que o reinventar que sempre me motiva, assim, inventar um produto novo, inventar um sabor novo. Então, toda vez que eu tô meio desanimada, assim, que eu falo, não tá indo o negócio,
vamos inventar um negócio diferente? Vamos colocar café especial na loja? Vamos. Então, isso que me motiva, assim, essa... E dentro da tua loja, do teu nicho, né, de atuação, qual que é o que mais dá retorno para você, né, dentro da confeitaria, do leque de produtos que você vende, enfim, qual que é aquilo que você foca mais? Então, o que eu mais foco são as encomendas de bolo mesmo, que é o que dá o maior retorno, não tem jeito. E hoje com a loja, assim, a loja não me dá um retorno financeiro tão grande, mas ela me dá a minha motivação. E é uma vitrine também, É uma vitrine. Pra você receber Exato, seus clientes. Vitrine para os meus produtos. Então, a pessoa vai lá buscar um bolo, ela já vê um ambiente bonito, vê os meus diplomas na parede, já valoriza muito mais, né? O trabalho também. Então, a loja é importante nesse quesito, assim, mas o que dá o retorno realmente são as encomendas, não adianta. E aí você vai seguir por essa linha, pretende seguir nos bolos? Sim. A loja é a vitrine, bem como você falou, para aumentar essa questão das encomendas, né? Traz mais autoridade também. A pessoa senta lá, come um bolo, come um docinho, conhece e já lembra de mim, né? O que a gente espera que a pessoa lembre quando precisa de uma encomenda, de um evento maior, lembre da gente, né? Então, a ideia é essa mesmo. Bacana, então, Carol, obrigada, né, por essa oportunidade de conhecer um pouquinho da sua história, né? Então, foi aqui mesmo que a gente se conheceu, né? Então, assim, obrigada por poder enriquecer, né, o podcast, Pode Confeitar, né, com a sua trajetória. Eu tenho certeza que vai ajudar aí muitas pessoas, como eu falei, a ideia é que esse conhecimento seja disseminado, né, para várias pessoas. Tenho certeza que o Brasil inteiro vai assistir e vai se inspirar com essa história. Obrigada mesmo. Obrigada, né, obrigada a você. por ter Tomara vindo. que sirva de motivação aí para Vai bastante gente. Vai sim. Não desistirem da confeitaria. Exatamente. A gente encerra o podcast com uma frase, né? Eu falo pode e nós duas juntas falamos confeitar olhando para a câmera. Tá bom. Então, pode confeitar.